Sejam todos bem-vindos à nossa aula 3 da disciplina de estruturas de dados avançadas. E hoje a gente vai ver crescimento de funções e notação assintótica. Ok? Então vamos para o nosso estudo de crescimento de funções. Basicamente esse é o sumário da nossa aula de hoje. A gente vai rever o que a gente viu na aula passada, depois vai partir para o estudo de crescimento de funções, depois notações assintóticas e depois para as complexidades do insertion sort, tá? Então vamos lá. Então, na aula passada, especificamente, né, a gente viu complexidade de tempo e espaço, a gente viu o que é o pior caso, o que é o melhor caso e o que é o caso médio, tá? Depois a gente viu o exemplo, né, disso com o insertion sort. A gente viu que no melhor caso o insertion sort ele é uma constante, né? Vai resultar em uma função, né? Que aqui no caso estou chamando a constante de A vezes N menos o B, que é outra constante, ok? E o pior caso eu deixei como exercício, então era para você chegar em uma função desse tipo aqui, tá? Em uma constante, aqui que eu estou dizendo que é A vezes N ao quadrado, mais outra constante B vezes o N, menos outra constante C. Okay? Então, esse aqui seria o gabarito para você ter lá na solução lá do pior caso dele, tá? Então, na aula de hoje, vamos partir para o estudo de crescimento de funções. Então, eu vou colocar aqui um problema aqui para você e você vai tentar responder o que está sendo perguntado aqui, tá? Então, vou dar um tempo aqui para você ler, entender e ver o que você vai responder, tá? Qualquer coisa você pausa o vídeo aí, tá? E fica pensando um pouco, tá? Mas vamos lá. Então, sejam dois algoritmos A e B que resolvem um determinado problema. No pior caso, temos as funções tan e tbn para A e B, respectivamente. Pelo gráfico abaixo. Ou seja, aqui está o gráfico das funções de pior caso de ambos os algoritmos A e B, tá? Então, sabemos que a partir de n0 temos que sempre o tb de n ele é maior do que o ta de n. Ou seja, a partir desse ponto aqui, ó, o n0 aqui, a gente sabe que essa função que está em vermelho, ela sempre está acima, né? Ou então elas podem até se tocarem, mas o fato é que ela não está tá abaixo depois desse n0 aqui, tá? Então, qual é o melhor algoritmo para resolver o problema? Tudo bem? É o A ou o B. Então, você tem um problema e tem duas formas de resolver esse problema. Então, você quer saber qual é a melhor, né? Utilizando essas funções que você tem de pior caso, tá? Então, qual melhor? É o A ou o B? Então, a primeira talvez a primeira solução que venha na sua cabeça será, depende, professor, depende do que, né? Eu sempre pretendo optar pelo algoritmo que ele vai dar, no pior caso, né, a função mais baixa possível. E aqui no caso depende, né? Depende desse n0, né? Porque se eu estiver pegando valores até n0, lembra que o n aqui ele é o tamanho da entrada do seu algoritmo, tudo bem? Então, se eu estou pegando apenas, né, entradas que só vão até esse n0 aqui, a curva que está abaixo aqui, né, a função que está abaixo é a vermelha, né? Ou seja, é a do B, ok? Só que se eu estiver considerando no caso mais geral, ou então para entradas que têm tamanho a partir desse n0 aqui, né, ou então maiores do que esse n0 aqui, eu sei que a função que vai estar sempre abaixo vai ser a azul. Ou seja, o melhor aqui para essa situação vai ser o A, ok? Como na computação, né, os nossos problemas, né, a gente tem que sempre tem um aumento do tamanho lá da nossa entrada, tudo bem? Então,
Então a gente sempre fala meio que assintoticamente, tá? Então, se a partir de um determinado ponto você sabe que ocorre esse tipo de propriedade aqui, ou seja, aqui no caso a gente sabe que o tempo lá do B lá no pior caso, né, a função do tempo lá do B nesse pior caso, ele sempre vai estar acima lá da do A, ou seja, o A ele sempre vai estar abaixo, né, lá no pior caso, então para a gente vai ser melhor o A, ok? Então a gente responde como? Assintoticamente o A, tudo bem? Então nessa configuração aqui, a nossa melhor resposta seria que o melhor seria assintoticamente o A, ok? Então, dependendo lá como eu falei, né? Dependendo lá do tamanho lá das suas entradas, se você tem a absoluta certeza de que não vai crescer e que sempre vai ficar nesse valor fixo, né? Até N0, até esse N0 aqui, no caso, você iria optar pelo algoritmo B, tá? Então, tendo isso aqui em mente, a gente vai partir para o nosso estudo da notação assintótica, tá? Então, a primeira notação que a gente vai ver vai ser a notação ômega, tudo bem? Então, tá aqui a definição da notação ômega. Então, pausa o vídeo, pensa um pouco aí, tá? Tenta entender o que é que está descrevendo aqui. Okay? Isso é muito importante, tá? Para o bom acompanhamento, tá? Então, ó, dado que você pausou, pensou um pouco, né? É sempre bom a gente usar a nossa imaginação, né? Para esses casos aqui. Okay? Mas primeiro, assim, a gente vai fazer uma breve análise aqui para a gente entender um pouco melhor o que é essa notação ômega, tá? Depois disso, as outras vão ser razoavelmente mais fáceis de você entender, tá? Mas vamos lá. Basicamente o que está sendo definido aqui é um conjunto, ó. Você vê que, ó, depois que eu coloco igual, abre chaves, né? Então aí você tem f de n, aí tem uma barra que é o tal que, né? Tal que é alguma propriedade, fecha chaves aqui embaixo. Okay? Então quando você faz assim, você tá definindo um conjunto, tá? E aqui no caso, o que é esse conjunto? Claramente é um conjunto de funções, tá? Então f de n aqui seria uma função, g de n aqui é outra função, tá? Então vamos lá, o que é o ômega de g de n, tá? Então aqui você tem o ômega de g de n é igual ao conjunto de funções, né? Tal que uma função fn tá nesse conjunto, né? Tal que existem, né? Esse símbolo aqui é do existe, tá? Normalmente a gente utiliza lá na lógica e tudo, mas aqui para ficar um pouco mais curto, né? Assim, para não ficar tanto texto, eu coloquei ele aqui, tá? Então, existem, né, C1, N0, constantes positivas, isso aqui é importante, tá? Não é qualquer constante, não pode ser negativa, não, tem que ser positiva, né? Então, são constantes positivas, tais que, né, aí o zero é menor ou igual do que a constante C1 vezes o G de N. Lembrando que o G de N é o que está aqui dentro do ômega dessa função ômega aqui, tá? Que é menor ou igual do que o f de n. Então, a gente pode pensar o seguinte, né? Que o f aqui, ele está sendo limitado inferiormente por C1 vezes o g de n. Tudo bem? Então, a gente pode pensar que esse C1, essa constante positiva, vezes o g de n, que é uma nova função, né? Ela é o limite inferior para as funções que pertencem a esse conjunto, ok? Aqui tem para todo n maior ou igual do que n0. Então você pode pensar naquele grafo que tinha lá anteriormente, naquele n0 lá, ok? Então, a partir de um certo ponto, né? A partir de um certo ponto, eu tenho
essa propriedade aqui, que é bem parecida com o que estava apresentando lá no nosso problema, tá? Mas para ficar mais claro ainda, eu vou colocar aqui na nossa lousa virtual para a gente entender melhor, tá? Então, basicamente é o seguinte, né? Eu vou colocar aqui o gráfico, tá? Vou colocar aqui o gráfico e eu vou colocar aqui as funções, tá? Então, digamos que você tem essa função aqui, não? Você tem essa função, aí que no nosso caso seria o nosso f de n, tá? Aí você tem aquela outra função que seria o limite inferior, tá? Então eu vou dizer assim, aqui pode ter qualquer coisa. Aí um certo ponto você tem, esse aqui é o C1 vezes o g de n, tá? E a partir de um certo ponto n0, né? A partir de um certo ponto n0, né? Você tem que essa que está em azul, né? Ela é o limite inferior dessa que está em vermelho, tá? Então é aquela mesma ideia lá. Elas podem se tocarem, mas o fato é que o azul, a partir desse ponto aqui, ele nunca vai estar acima desse vermelho, ok? Então lembra lá, tem uma constante positiva, que é o n0, e tem outra constante positiva, que é o C1, tá? Ok. E claro, né, lá as funções têm que ser ambas, né, maiores do que 0, tá? Por isso que eu coloquei aqui acima do gráfico, tá? Então, como esse estudo aqui também ele serve para a gente da computação e está relacionado ao tempo do algoritmo, então a gente não está interessado em funções que tenham valores negativos, tá? Tudo bem? Então, por isso é que tem que ser acima de 0, ok? Então tem que ser acima dessa reta aqui, ok? Ok? Então, dado isso aqui, então se você tem essa configuração, né? Se você tem essa configuração aqui, ó, você pode falar o seguinte, ó, que o f de n pertence ao ômega de g de n, tá? Então, lembra que ômega de g de n é um conjunto de funções. Então, aqui você tem uma função que tem essa propriedade, né, de existir essa constante positiva, e essa outra aqui também é tal que a partir desse n0 aqui você sabe que essas duas funções têm aquela propriedade dessa vermelha nunca está abaixo dessa azul, né? Então você pode falar isso daqui, ok? Agora as outras vão ser mais simples, né? Dado que a gente tem isso aqui em mente, tá? É como pensar, né? Vamos dizer assim, quando a gente vê uma definição sobre notação assintótica, tá? As outras, né? No caso que a gente vai ver. Então vamos voltar lá para os nossos slides. Então aqui, como é que você consegue visualizar, né, essa notação O aqui, tá? Eu vou colocar aqui. É um pouco semelhante à notação ômega, tá? Só que tem uma diferença bem interessante, tá? Então pensa aí, né? Lembra aí como é que a gente fez e tenta pensar sem utilizar papel, sem nada. Então tenta usar a tua imaginação para ver como é que vai ser o teu entendimento aí para notação O, tá? Se quiser pausar o vídeo, pode pausar. Então aqui, basicamente, né, a gente tem o O de G de N, aí tem duas constantes positivas também, que no caso C2, N0, constantes positivas, tais que. Aí agora inverti, né, em vez da constante positiva vezes o G de N ser o limite inferior, agora ele vai ser o limite superior, ok? Então, ou seja, ele vai estar sendo o limite superior, ou seja, lá na curva, quando a gente for ver lá no gráfico,
para estar por cima, né? A partir de um certo ponto também, que é o N0, né? Então aqui, ó, quando a gente for visualizar lá no nosso... deixa eu colocar aqui a nossa lousa virtual. Quando você for colocar lá no gráfico, né? Você vai ter aqui, né? Aí você vai ter o f de n. Aí eu sei que a outra função, né? Constante vezes g de n pode fazer várias coisas aqui, só que chega um determinado momento e o C2 vezes g de n, né? Ele sempre fica acima do f, né? A partir de um certo ponto n0, tá? Então, quando isso aqui acontece, a gente pode dizer que o f de n pertence ao O de g de n, tá? Bem fácil, né? Aqui agora, então, o O é o limite inferior. Não, o ômega é o limite inferior e o O ele é o limite superior, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, vamos voltar para os nossos slides. Ok? Então, são bem semelhantes. Agora, vamos ver a notação θ, tá? Então, a notação θ aqui, eu vou colocar aqui a definição. Então, se você quiser, você pode pausar o vídeo aí para você pensar o que é que está acontecendo aqui, tá? Então, assim, qual seria, né, a ideia para você ter aqui lá do gráfico para você entender isso aqui direito, né? Então, vamos lá. Então, basicamente, aqui você tem o limite superior e o limite inferior, tá? Então, o g de n ele vai ser o limite inferior e o superior. Então, o que vai colocar aqui o limite superior e o inferior são exatamente as constantes, tá? Aqui no caso a gente vai ter três constantes, tá? Então tem o C1, C2 e o N0, tá? Então são três constantes positivas, tá? Tal que você tem uma constante vezes o g de n vai ser o limite inferior para o f de n. E a outra constante vezes o g de n vai ser o limite superior para o f de n, tá? Então, a gente vai lá para a nossa lousa virtual. Basicamente, o que está aí, né? É assim, ó, se você tem uma certa função, né? Opa, vou colocar em azul aqui. Tem uma certa função aqui, que é o C2 vezes o g de n, né? Aí você multiplica por uma outra constante, vai seguir de modo semelhante, né? Vai ter uma coisa mais ou menos assim, tá? Aí a tua função, ó, f de n, ela pode ficar aqui, ó, indo e voltando, só que chega em um determinado ponto que ela fica sempre entre essas duas funções que estão em azul, tal. Então essa função que tem um C1 e essa função, a função do C2 e do C1, tá? Então, se sempre a partir de um certo ponto, né? Ok? Então aqui você tem N0, né? Aqui você poderia pegar aqui em cima, né? Mas na verdade você pode pegar qualquer ponto que a partir dele sempre vai dar certo, né? Que no caso, então, se a partir de um certo ponto, né, você tem que essas duas funções azul são uma é o limite superior e a outra é o limite inferior, sempre, ou seja, essa função f, ela pode até tocar uma dessas duas em azul, tá? Só que ela sempre está abaixo dessa que é o C2 vezes o g de n e sempre está acima, né, do que essa que é C1 vezes o g de n. Ela pode tocar uma dessas duas, só que ela nunca passa da de cima e nunca passa essa da de baixo, ou seja, ela sempre está ali no meio dessas duas, tá? Então, quando isso acontece, né, você pode dizer que o f de n, eu errei aqui,
tá? O f de n pertence ao θ de g de n. Tá? O θ é assim mesmo, como eu fiz, tá? Você escreve um H, tipo um H e uma bola em volta, tá? Porque lá no LaTeX você pensa que é só um risco, né? Mas não é assim não, ele é tipo um H mesmo, como eu tô fazendo aqui, tá? Ok? Então, dado isso daqui, né? É bem... Agora a gente consegue entender bem né, as notações O e ômega. Ok? Então, o nosso objetivo, né? Quando a gente fala assim, um certo algoritmo, ele é O de n. Então, você tem que entender que O de n, né, é um conjunto de funções, tá? Então, a função de pior caso de um certo algoritmo pertence àquele conjunto. Ok? Então, basicamente, quando a gente fala isso e a pessoa não sabe direito o que é notação assintótica, né, o O, o ômega e o G, ela meio que fica falando e não sabe o que é que está acontecendo, né? Apesar de ter uma intuição, né? Ok? Então, agora um resultado bem interessante, bem importante, né? Porque assim, você viu que o ômega ele é o limite inferior, o O é o limite superior, e o θ ele é o limite inferior e o limite superior, tá? Então a gente tem aqui um teorema, tá? E diz o quê, né? Se você pegar duas funções f e g, temos que, né, o f pertence ao θ de g de n, se e somente se ele pertence ao O de g de n e pertence ao ômega de g de n. Okay? Então aqui é um se e somente se. Tá? Basicamente, se você utilizar o que foi aprendido em matemática discreta, você consegue provar esse teorema aqui, utilizando exatamente essas definições, tá? Então, por exemplo aqui, ó, f pertence ao θ de g de n. Então, você pega essa definição que está aqui em cima, ó. Então, se o f pertence ao θ de g de n, então existem essas três constantes positivas, tais que isso daqui acontece. Okay? Então, a partir de um certo n0. Então, dado que você tem isso, então você sabe que existe duas constantes, no caso C1 e o N0, tal que esse C1, né, que é uma constante positiva vezes o G de N, vai ser o limite inferior para o F de N. Então, só com esse pedaço aqui, ó, você já consegue concluir. É claro que com o C1 e com o N0 você consegue concluir o ômega de N, tá? Como está aqui. Então, daqui você já consegue concluir isso daqui. Então, usando essa definição aqui de cima também, você consegue pegar, claro, se o zero ele é menor, ele é o zero, se você tem que o zero ele é menor ou igual do que uma certa função que é menor ou igual do que o f de n, então o zero ele é menor do que o f de n, tá? Só para argumentar que você pode tirar aqui esse C1 vezes G de n, tá? Porque você quer o zero, o f de n e o limite superior, que é o C2 vezes o G de n, tá? Então, se você tem isso, né, e, claro, você está com essas constantes, que no caso aqui é o C2 e o N0, tá? Então, você vai ter exatamente, ó, a definição do f de n pertencente ao O de G de n. Okay? Então, basicamente, a ida é fácil, né? Então, se um certo f pertence ao θ de g, então isso quer dizer que o f vai pertencer ao O e ao ômega de g. Okay? Agora, a volta, ela não é tão direta assim, né? Vamos dizer, né? Ela não é tão direta. Por quê, professor? Então, a volta é o seguinte: se o f pertence ao de g de n e o f pertence ao ômega de g de n. Então, deixa eu voltar aqui para as nossas definições de ômega e O. Okay? Então, aqui você percebe que no ômega, ó, ele fala que existem duas constantes positivas, que no caso é o C1 e o C2, e o N0, tá? Desculpa. E aqui embaixo ele diz que existe duas constantes positivas também,
que é o C2 e o N0, tá? Então, aqui você não pode dizer, ó, aqui em cima fala que existe o C1 e o N0. Aqui embaixo também diz que existe o C2 e o N0. Você não pode considerar que o N0 aqui, nesses dois casos, eles são iguais, não, entendeu? Ele não, aqui você não tem essa garantia, tá? Aqui você não tem essa garantia de que o N0 dessa notação ômega vai ser igual ao N0 dessa notação O, ok? Então pode ser que existam dois N0s diferentes, tá? Então deixa eu colocar aqui no quadro aqui só para você entender o que é que eu estou dizendo, tá? Então é o seguinte, ó. Deixa eu aqui apagar aqui, ó. O N0, quando você tem essa função, né? Eu vou colocar até aqui em verde, ó. Então, o N0 pro O, né? Pode ser esse cara aqui, ó. E o N0 pro ômega pode ser exatamente esse cara aqui, ó. Ou seja, nada garante de que você vai ter o mesmo N0 não, tá? Esse aqui é o de cima é o O e esse aqui de baixo é o ômega, tá? Então não necessariamente eles vão ser o mesmo cara não. Ou seja, que você de fato você tem 4 constantes positivas, você não tem 3, tá? Porque o θ você só tem que ter 3, é o C1, C2 e o N0. Só que quando você pega a notação ômega e a notação O, você vai pegar 4 constantes positivas que você vai ter que transformar em 3. Então, no caso, né, vou dizer o seguinte, esse aqui seria o N0, linha, e esse aqui seria o N0, duas linhas, ok? Então, pega lá para o N0, duas linhas, e para o ômega, o N0, linha. Então, qual é a ideia aqui? Exatamente a gente pegar o que dá certo sempre, ó. Porque se você pegar o N0 linha, você sabe que não vai dar certo você falar que a partir desse N0 linha, né, essa função que está em vermelho, ela sempre vai estar entre os dois. Tá falso você dizer isso. Por quê? Porque aqui em cima, ó, simplesmente ela ultrapassa essa função em azul que está lá do O, tá? Então, como ela ultrapassa aqui, vai dar errado, tá? Então, eu não posso pegar ela. Essa constante positiva aqui, ela não vai servir para mim, ela vai servir essa daqui. Tudo bem? Porque, partindo dela aqui, ó, eu sei que ela vai estar sempre abaixo da do O, né? E como ela já vem depois aqui dessa que é do ômega, eu tenho certeza de que ela sempre vai estar acima dessa do ômega aqui também, tá? Então ela vai estar sempre abaixo da do O e sempre acima da do ômega. Ok? Então, aí para um caso geral, aqui no caso, esse foi o caso de que o N0 do ômega ele veio primeiro do que o do O, mas poderia estar meio que invertido, tá? Mas para simplificar, né, para um caso mais geral, basta você fazer o quê? Você pegar o max, né? Ok? Então, na verdade, o teu N0 que tu vai pegar lá pro θ vai ser o teu max. Ok? Então, aí assim tu pegou e transformou, né? Ó, tu tinha 1, 2, 3, 4 constantes positivas e no caso tu pegou dentre essas duas aqui a maior e você ficou com uma. Então, dessas duas você escolheu uma delas lá, tá? Então, no caso você ficou só com C2, C1 e com esse novo N0 que é o max entre esses dois N0 linha e N0 duas linhas aqui. Ok? Então assim fica fácil de você entender e de você até mostrar, né? E eu vou deixar isso até como exercício, tá? Você mostrar que esse teorema aqui, ele é fato verdadeiro, tá? Então lembra que a ida, né? Ela é meio que direta, né? Então você só
vai argumentar em cima das definições, tá? Então, se o f pertence ao θ de g, então existem essas constantes positivas com essa propriedade, né? O zero menor ou igual do que isso, menor ou igual do que isso e menor ou igual do que isso. Para todo n maior do que esse certo n0 aqui, que é a minha constante positiva, tá? E a volta, né? Você toma cuidado lá do n0, né? Então, pega lá um certo n0 linha e o n0 duas linhas lá. Depois pega o maior que eles argumentam por que você está fazendo isso, claro. E você vai ter aqui o que você quer, ok? Então, esse teorema aqui, a gente utiliza ele, tá? Para quando? Para quando a gente for ter que mostrar que uma certa função ela pertence ao θ de outra função, tá? Então, basicamente, para você mostrar que uma função é θ de alguma coisa, é só você mostrar o O e o ômega, tá? Que sai mais fácil, tá? Então, aqui nessa aula a gente ainda vai ver isso aqui, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, agora a gente vai falar de alguns abusos de notação, tá? Então, é isso aqui que eu acredito, né? Vamos dizer assim, que seria o maior vilão, né? Para o não entendimento dos alunos que estão pegando notação assintótica pela primeira vez, tá? Porque normalmente a gente fica falando de alguma coisa, a gente bota alguma igualdade, a gente faz algumas coisas assim, e o aluno basicamente ele fica sem entender o que é que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Então, a partir desse momento, né? Eu vou, em vez de colocar f de n, g de n, eu vou colocar exatamente a função, tá? Então aqui, ó, se f de n é igual a n, em vez de escrever o f de n, eu vou escrever o n sozinho, tá? E se o g de n ele for igual a n ao quadrado, em vez de colocar o g de n, eu vou colocar o n ao quadrado, tá? Ó, então, em vez de escrever o f e o g, eu vou simplesmente colocar n e n ao quadrado como está aqui, ó. Então, n pertence a O de n ao quadrado, em vez de colocar f de n pertence a g de n ao quadrado. Não, a g de n, tá? Então entenda que quando a gente coloca aqui o n, você entenda que isso é uma função, tá? Vamos dizer assim, que a gente pode até colocar o f de n igual a n. Então, é uma função desse tipo, tá? E quando eu coloco n ao quadrado, também é uma função que aqui no caso pode ser o g de n, né? Que aqui no caso é o g de n, na verdade, né? O g de n. Então, em vez de ficar escrevendo agora o f e o g de n, eu não vou fazer mais isso, tá? Então, vamos lá. Então, os abusos. Primeiro, o abuso de notação, né? Aqui você vê aqui em cima, né, que eu escrevi, né? O n pertence a O de n ao quadrado. Então, era para ser mais didático, para você ter um melhor entendimento, tá? Mas, de modo geral, você não vê esse pertence, você vê o igual, né? Como está aqui, né? O igual. Então, o igual para a gente lá em algumas linguagens, como a linguagem C, quando você faz algo parecido, não significa igual, né? Significa recebe, né? Então, um cara recebe outro, por exemplo, né? E aqui na notação assintótica, ele tem um sinal de pertence, tá? Então, quando você vê isso daqui, né? O n igual a O de n ao quadrado, né? Significa que o n, que é a função, que é o n, pertence ao conjunto O de n ao quadrado, tá? Então, esse aqui é o significado que você tem que ter na sua cabeça quando você vê essa igualdade aqui, tá? Então, aqui do lado você tem uma função e do outro lado você tem um conjunto de funções. Então, não dá para ser igual, tá? Ok? Então, uma coisa é uma função, outra é um conjunto de funções, tá? Então, aqui entenda que é o pertence. Aí, outro abuso de notação que a gente faz também, entendeu? Então você tem essa função aqui, ó, 2
vezes n ao quadrado mais 3n mais 1 igual a 2n ao quadrado mais θ de n. Tá? Então, aqui você pode perceber o seguinte, ó, que aqui depois da igualdade eu estou pegando uma função que é 2 vezes n ao quadrado, mais um conjunto de funções. Então, estou somando aqui uma função com um conjunto de função. Tá? Então, entenda que isso aqui não é união não, tá? Porque união a gente colocaria o símbolo de união e também a gente não está trocando aqui também esse símbolo mais aqui com o símbolo de união também não, tá? Então, o significado que a gente tem que ter em mente é esse daqui, tá? Então, se você faz, né, essa função aqui, que é 2 vezes n ao quadrado mais 3n mais 1, igual a 2 vezes n ao quadrado mais uma certa função, que é exatamente esse 3n mais 1 aqui, ok? Então, essa função, né, ela pertence, aqui no caso você vai ler lá já o igual, eu não vou mais colocar como símbolo lá de pertence, mas você entenda que é o mesmo significado, né, de pertence aqui nesse caso, tá? Então, onde g de n pertence a θ de n, tá? Então, isso aqui que está aqui em cima, né, o que é que você tem que entender? Esse pedaço aqui, que é o 3n mais 1, é uma função que pertence ao θ de n, ok? Então, esse igual aqui ele não significa pertence não, tá? Uma função pertence a uma função mais um conjunto, não é isso não, tá? Então, você tem que entender que um pedaço dessa função aqui, que é o 3n mais 1, pertence a um certo conjunto de funções que é θ de n, tá? Próximo abuso de notação é esse daqui. Agora que você está pegando, né, ó, 2 vezes n ao quadrado mais θ de n, que é um conjunto de funções, você está dizendo que é igual a um conjunto de funções que é o θ de n ao quadrado, tá? Então, o que é que significa isso daqui, né? Isso aqui significa que para qualquer função que você pegue dentro desse conjunto, né, do θ de n, para qualquer função que você pegue, né, que no caso eu estou chamando f de n aqui. Então, para qualquer função que você pegue dentro desse conjunto, lembra que aqui é o pertence, ó, f de n pertence ao θ de n, tá? Então, para qualquer função que pertence a esse conjunto, a gente tem que se você somar ela, né? Ixi, aqui eu coloquei f de n. Não, aqui tem que ser f de n mesmo. Deixa eu só consertar aqui do LaTeX aqui, tá, gente? E um erro do LaTeX. Aliás, o erro foi meu, não. O LaTeX fez certo. Então, ó, aqui é f de n, tá? Então, para qualquer função f de n pertencente ao θ de n, temos que, né, o 2n ao quadrado mais f, tá? Pronto, aqui, ó, ele consertou agora. Então, f de n, né, o 2n mais f de n pertence ao conjunto, né, que é θ de n ao quadrado. Tá? Então, para qualquer função que você pegue dentro desse conjunto, que é o θ de n, e some com 2n ao quadrado, sempre vai resultar em uma função que pertence ao θ de n ao quadrado. Então, basicamente, é isso que você tem que ter em mente, tá? Então, dado que você já sabe desses abusos aqui, agora você está entendendo melhor o que é que acontece, né? Então, vamos agora para um VOF aqui, tá? Então, eu quero que você pause o vídeo, tá? E pense em cada um desses itens aqui para saber se está verdadeiro ou falso. Vamos dizer assim, o uso correto desses abusos, ok? Então, pausa aí e pense aí. Me fala quantos itens aí eles são verdadeiros. Então, dado que você pausou o vídeo, então vamos aqui pensar aqui nesse primeiro item, por exemplo, né? Então, você tem aqui 2 vezes n ao quadrado mais θ de n igual a 2
n ao quadrado mais 7n, tá? Esse abuso aqui, ele tá errado, tá? Então é falso, né? Por que ele é falso, professor? Você vê que sempre existe uma notação ômega, teta ou O do lado direito da igualdade. Ó. Você tem aqui a igualdade, do lado direito você tem 2n ao quadrado mais 7n. E não tem nenhuma notação desse lado, nem O, nem ômega e nem teta, tá? Então se você for ver aqui, ó, quando eu falei dos abusos, em nenhuma dessa situação aqui, ó, você tinha apenas uma função do lado direito da igualdade, tá? Então aqui no caso, esse aqui é o problema desse primeiro item, ok? E aqui de cara a gente já vê também que é falso esse terceiro item aqui também, ó, porque é a mesma coisa. Tem esse sinal aqui de fecha parênteses aqui que não é para estar aqui, tá? Deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu ver. Tudo bem. Vou tirar ele aqui, compilar aqui para tirar ele. Ok, então ele é falso pelo mesmo motivo desse primeiro item, tá? Porque simplesmente não tem nenhuma anotação do lado direito da igualdade. Queria aqui, mas não saiu. O que aconteceu? Saído, né? LaTeX. Qual o seu problema? Ele está atualizando, mas ainda está deixando, né? Aqui. Enfim, não sei o que foi que aconteceu. Ele não está saindo aqui agora, tá? Mas desconsidere esse fecha parêntese aqui, tá, pessoal? Então vamos dar prosseguimento. Agora o item 2, né? O item 2, será que está certo? Então você tem θ de n ao quadrado mais 2n, né? Igual a ômega de n. Então será que, vamos dizer assim, aqui o que é que aqui está falando pra gente, né? Se a gente for lembrar do abuso de notação. Você está dizendo assim, qualquer função que você pegue dentro desse conjunto aqui, que é o θ de n ao quadrado, e some com 2n, sempre vai ser uma função que pertence a esse outro conjunto que é a ômega de n. Ok? Então, como é que a gente pode pensar aqui o seguinte? Lembra que o ômega ele é o limite inferior. Tá? Ele é o limite inferior. Se ele é o limite inferior, é porque ele sempre tá abaixo, né? Então, será que você tem uma constante que você multiplica por n aqui e sempre vai estar abaixo desse 2n? Ora, professor, tem, né? O 1. O 1 é uma constante positiva, que se você multiplicar por n vai dar igual ali mesmo, que é o n sozinho. E você sabe que o 2n sempre vai estar acima dele. Tá? Isso meio que a partir de 0 já funciona, né? 0, 1. Enquanto o outro é 0, 1, 2, 3, 4, o outro é 0, 2, 4, 6, 8, 16, porque sempre está multiplicando por 2, né? Ok? Então, o 2n, você já sabe que ele pertence, né, a ômega de n. Então, o 2n sozinho, ele já é ômega de n. E quando você soma qualquer coisa aqui, qualquer outra função aqui, que está nesse θ de n ao quadrado, você só vai aumentar. Tudo bem? Então, basicamente, o n, né? O n vezes 1 ele vai continuar sendo o limite inferior, ok? Então aqui ele continua sendo o limite inferior, tá? Então aqui está no caso verdadeiro, tá? Então aqui usou corretamente o abuso de notação, tá certo do modo como está sendo utilizado aqui, tá? Agora vamos aqui para o quarto, né? A gente já fez o terceiro antes, agora a gente vai para o quarto aqui. Então aqui fala que 5n ao quadrado mais 2n mais 10
essa função pertence ao conjunto ômega de n ao cubo, tá? E aí, professor, o que é que eu faço, né? Nesse caso aqui, talvez seja um pouquinho complicado entender para quem não fez cálculo, mas para quem fez cálculo fica um pouco mais fácil entender, tá? Então, esse item aqui ele é falso, tá? Essa função aqui, ela não pertence a ômega de n ao cubo, não, tá? Aí por quê, né? Deixa eu colocar aqui na nossa lousa virtual, tá? Então aqui, basicamente, se você... uma função, ela é O de n ao quadrado, né? E a outra é O de n ao cubo. Então, se você quiser fazer o estudo entre duas funções, como é que você faz? Você pega uma função, bota sobre a outra, né? Aí, para quem fez cálculo, né, fica bem fácil entender, ó. Você pega o limite quando n tende ao infinito, tá? Então, se essa função aqui ela for crescendo mais do que essa que está aqui embaixo, então essa fração aqui ela vai para o infinito, né? Professor, não sei o que é que você está falando aí porque eu não fiz cálculo, né? Basicamente você ir somente aumentando esses valores aqui de n, tá? Então você vai aumentando esses valores aqui de n e vai ver o que é que está acontecendo, tudo bem? Então, se sempre estiver aumentando o valor, ou seja, se você... Não, tá bom, eu estou percebendo que sempre está crescendo o valor e pronto aqui. Então, isso quer dizer que quando o n ele vai, né, vamos dizer assim, vai crescendo, ele vai tendendo ao infinito, eu tenho que essa fração aqui, ela vai ficando cada vez maior e não está parecendo que ela vai parar de crescer, né? Ou seja, ela vai tender ao infinito também. Então a gente tem que essa função aqui, né, de cima, ela vai ser maior do que essa que está aqui embaixo para um certo n0, tá? Ok? E se professor, aconteceu o contrário, né? E se, no caso, o valor ele não estiver aumentando, né? Tipo, sei lá, ele estiver sempre diminuindo lá. Ou seja, quando ele vai diminuindo, ele vai se aproximando de zero, tá? Tudo bem? Então, se você tem um certo valor aqui, aí esse valor aqui cresce, esse valor aqui cresce também. Só que a fração, ela não vai crescendo, ela vai se aproximando de zero, tá? Por exemplo, uma função... você pode ver isso, ó. Se você colocar que o f de 1 é uma função constante 1 e esse g de n é n, ou seja, você sabe que 1 sobre n, você vai só trocando, né? Você vai só aumentando esses valores lá do n, né? Então fica 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6. Tá? Você percebe que esses valores aqui eles sempre vão diminuindo, né? Então, aqui você tem 0, aqui 0,5, 0,3, 0,25, e aí vai, né? Até você vai estar sempre diminuindo e quanto mais você aumenta o n, mais você vai se aproximando de quem? Essa fração de zero, tá bem? Então, quando isso aqui acontece, né, você tem que essa de cima, né, ela vai ser menor do que essa de baixo, né, para algum cara, ou seja, aqui você vai ter a aproximação para zero, tá? Tudo bem? Aqui você pode ter essa possibilidade. E quando elas são meio que assim iguais, né, então elas ficam próximas de 1, tá? Então, quanto mais você aumenta esse valor de n, você pode também chegar até 1, tá? Ok? Então, por exemplo, você pode ter uma função, né? Você pode ter duas funções que são assim, ó. Vou pegar uma aqui
para ser mais claro, que é uma reta, por exemplo, ó, você tem uma reta e a outra função ela vai assim, ó. Tá? Então, meio que essa função que está em azul, né, ela vai se aproximando cada vez mais dessa reta, né? Ou seja, elas vão ficando cada vez mais próximas com, é, é, com o crescimento do n, tá? Então, meio que você tem essas possibilidades aqui, né? Então, lá para quem fez cálculo, né? Fica fácil, né? Porque se você tem que o f, porque você tem que o f sobre o g, ele é igual ao f' sobre o g de linha. Para quem fez cálculo sabe que eu estou falando de derivada, né? Então você vai derivando em cima e baixo, vai que você vai ter aqui esses valores aqui facilmente, tá? Beleza? Mas aqui, a ideia aqui para cada um de vocês nesse primeiro momento aqui, eu acho que tá claro até para quem não fez cálculo. Tudo bem? Então vamos voltar lá para os nossos slides, tá? Então aqui esse item aqui embaixo, ele é falso. Tudo bem? Ele é falso por conta disso, né? Você nunca vai conseguir esse limite inferior aqui não, tá? Então você pode até pensar o seguinte: ah, professor, se fosse o limite inferior, né? Quer dizer que se eu colocasse essa função aqui em cima, né? Essa 5 vezes n mais 2n mais 10. Aí eu vou colocar essa outra aqui embaixo, né? Essa outra lembra que tem uma constante vezes ela, tá? Então você tem uma constante positiva vezes o n ao quadrado embaixo. Então tem essa aqui em cima e essa aqui embaixo. Aí quanto mais você aumenta, né? O n, né? Quanto mais você aumentar o n, ele vai sempre ficar próximo de zero, tá? Nesse caso aqui, tá? Ou seja, por aquela análise que você pode fazer, você pode ter essa conclusão sim, tá? Agora, esse último item aqui, vamos lá para ele agora. Então, n ao quadrado mais 2n mais 10, tudo bem? Ele é O de n ao quadrado sobre 10? Então, a resposta é V, ok? Ela é V de verdadeiro, né? Então, como é que funciona isso daqui, professor? Como é que o senhor chegou nessa conclusão, tá? Deixa eu colocar aqui uma ideia básica aqui para vocês, tá? Então eu sei, ó, preste atenção, eu sei que essa função, né, n ao quadrado mais 2n mais 10, ela é limitada superiormente, né? Ela é limitada superiormente por uma constante positiva vezes o n ao quadrado sobre 10, tá? Então, basta eu mostrar isso daqui. Claro, a partir de um certo n0, tá? Mas, deixa eu colocar aqui a nossa lousa virtual. Então, ó, você quer mostrar aqui n ao quadrado mais 2n mais 10 é ômega de O de n ao quadrado sobre 10. Ok? Então, para isso aqui acontecer, você tem que mostrar o quê? O limite superior, ou seja, que esse cara, né? Ó, deixa eu voltar para cá, né? Ó, copiar aqui para ficar mais claro assim. O que você quer mostrar é que essa função, né? Ela é limitada superiormente, ou seja, ela é menor ou igual que uma constante positiva vezes o n ao quadrado sobre 10. Ok? Então a ideia aqui vai ser partir dessa função aqui. Aí eu vou sair aumentando ela, até chegar na conclusão de uma constante positiva vezes o n ao quadrado sobre 10, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então eu vou fazer aqui para você entender como é que a gente pode fazer também isso aqui. Então, n ao quadrado eu vou deixar esse cara aqui. Esse cara aqui, né? É 2n. Se eu multiplicar ele por n, ele vai ficar com 2n ao quadrado. E vai ser maior, tá? Então, lembra que o n, ele é positivo, tá? Você já pode tomar ele sendo maior ou igual que 0, tá? Porque se fosse negativo, ele já não ia dar certo, né? Então, eu vou somar aqui com 2n ao quadrado. Bem, então, eu já aumentei, ó.
Eu já aumentei, então por isso que eu não posso mais colocar igual, tá? Então é menor ou igual. Depois o 10. Aí você tem o 10. Eu vou multiplicar o 10 por n ao quadrado também, tá? Porque eu quero tudo aqui ficar com n ao quadrado no final. Então eu vou ficar com 10 vezes n ao quadrado, tá? Beleza? Então, daqui eu já sei que o n tem que ser maior, né? N tem que ser maior, igual do que 0 para dar certo, né? Aliás, se for igual a 0, ele já não vai dar certo. Tem que ser estritamente maior do que 0, né? Ok? Por que ele tem que ser estritamente maior do que 0, professor? Porque se você botar 0 aqui, você vai ficar com 10 desse lado. E aqui você vai ficar com 0, tá? Então, pode ser maior ou igual que 1, por exemplo. Aqui para pegar a partir de 1 já dá certo, né? Porque aqui você pega pelo menos 1, aí você só aumenta lá para esse cara aqui dar certo, né? Ok? Então, vamos lá continuar. Então você tem um monstro, mais 2 monstros, mais 10 monstros. Então, você tem 1 mais 2, mais 10. Então, você tem 13, né? Então, aqui no final das contas, vai te dar um cara menor ou igual do que 13 n ao quadrado. Professor, tem um n ao quadrado, só que eu quero 10. Ó. Aqui no caso eu quero 10, o sobre 10, né, na verdade. Então, é n ao quadrado sobre 10. Então, qual operação matemática simples que você pode fazer aqui para você ter o 10 embaixo? É simplesmente dividir por 10. Só que se você dividir por 10 simplesmente aqui, ó, você vai o quê? Você vai estar diminuindo, né, a sua função. Você não quer diminuir, você quer aumentar. Só que como eu dividi por 10, eu vou multiplicar por 10 também. Ou seja, eu multipliquei por 10 e dividi por 10. Ou seja, eu multipliquei por 1, por exemplo, né? Então aqui no caso, aqui eu vou ficar com esse cara aqui, né? Fica 3 vezes n ao quadrado vezes 10, fica 130 n ao quadrado sobre 10. Ok? Então, quem é a tua constante positiva? A tua constante positiva é o 130. Ok? Então, esse aqui é a tua constante positiva, esse aqui seria o teu C2 lá da tua definição. Tá? E o teu C1 é exatamente o 1, ó. É o N0, tá? Então, essa desigualdade aqui ela só funciona para nesse caso, tá? E é evidente também, né, que você sabe que essa função, né, que seria equivalente ao teu f lá, né, você sabe que ela é estritamente maior do que 0, dado que você está pegando esses valores aqui, né, a partir de 1, tá? Então, aqui no caso, essas desigualdades aqui valem, tá? Então, aqui seria equivalente você mostrar, né, o f menor ou igual do que a constante vezes o g de n, tá? Então, aqui seria o 0, aqui o f, né? Aqui você fez algumas operações que é claro que você consegue chegar até aqui embaixo, que seria equivalente a você pegar a sua constante vezes o seu g de n. Ok? Então, basicamente, essa aqui é uma forma de você fazer. Então, com matemática básica, você consegue, de fato, mostrar. Ok? Então, vamos aqui, vamos voltar aqui para os nossos slides, vamos dar continuação à nossa aula. Então, vamos lá para as complexidades do Insertion Sort, tá? Então, antes, né, vamos mostrar esse caso aqui primeiro, tá? Que você tem esse 7n ao cubo menos 15 ao quadrado menos mais 20n, né? Mais 20n menos 300. Ok? Menos 300. E você tem que mostrar que é θ de n ao cubo. Então, lembra que para
se ele é θ de n ao cubo, somente se ele é O de n ao cubo e é ômega de n ao cubo, tá? Então, basta você mostrar o O e o ômega, tá? Então, vamos colocar aqui na nossa lousa virtual. Agora a gente vai seguir com aquela mesma ideia, tá? Eu vou só colocar um pouquinho aqui pro lado. E eu vou dizer que esse aqui é o meu F, né? Então, F é igual a esse cara que pertence a esse conjunto aqui, tá? Então, para mostrar o θ, eu vou mostrar primeiro o O de n ao cubo, depois eu vou mostrar o ômega de n ao cubo. Então, como a gente já está treinado aqui pro ômega, né? Então, como é que funcionaria, né? 7n ao cubo menos 15n ao quadrado mais 20n menos 300. Então, tenho que pegar um cara menor ou igual do que uma função, não, o c vezes a função n ao cubo, tá? Então, eu tenho que sempre aumentar. Então, aqui, ó, se eu tirar o menos 15n ao quadrado e o menos 300, eu vou estar aumentando. Por quê? Porque eu estou tirando a parcela negativa. Tá? Então, simplesmente tirar essa parcela negativa, você vai ficar com menos 3. Não, desculpa, 7n ao cubo mais 20n, tá? E aqui eu vou utilizar aquela mesma ideia lá. Então, vou deixar o 7n ao cubo mais... Aí eu vou pegar aqui o n, né? O 20n, né? O 20n aqui eu vou multiplicar por n ao quadrado. Porque se eu multiplicar por n ao quadrado, eu vou ficar com 20n ao cubo, tá? Então, 20n ao cubo vai ser maior, né? Então, eu tenho 7 monstros mais 20 monstros. Então, eu tenho 27 monstros. Então, aqui eu vou ter 27n ao cubo, tá? Então, aqui você consegue a sua constante. Tudo bem? Aqui você consegue a sua constante. Eu vou deixar como exercício para você pensar para qual valor esse cara aqui ele vai ser, né, maior do que 0, tá? Tudo bem? Porque agora você tem esse menos 15n ao quadrado, você tem esse menos 300 aqui também. Ou seja, você tem que pegar um valor interessante aqui para o n, tá? Assim, de cara, assim, se você pegar sei lá, 1000 aqui, eu acho que já dá certo. 1000, 10.000, tá? Então, pensa um pouquinho como é que você vai fazer e, claro, partindo disso aqui, você vai ter o seu n0, né? Então, ele vai ter que ser maior do que um certo n0 aqui, nesse caso, tá? Então, vai ter esse valor aí, tá? Agora vamos para o do ômega, né? Então, f de n pertence a ômega de n ao cubo. Tá? Então, aqui a gente basicamente vai pegar a mesma função e utilizar os mesmos artifícios de matemática básica, tá? Não tem nenhum segredo, não. Então, aqui como é que vai funcionar aqui, né? Então, em vez de ser o limite superior, eu quero o limite inferior, tá? Então, vai ter que ser de novo uma constante vezes o n ao cubo, tá? Uma constante positiva, tá? Não pode ser negativa não, tá, gente? Então, aqui como eu quero menor, né? Lembra que lá no O, eu queria maior, eu tirei o menos 15, né? E o menos 300 aqui para ficar maior. Então, aqui, se você for seguir a mesma ideia, né? Ah, professor, então, como eu quero menor, eu vou tirar as duas parcelas positivas, que é o 7n e o 20n. Só que se você fizer isso, você só vai ficar com os números negativos, né? E se você ficar com o número negativo, no final você não vai ter a sua parcela positiva, né? Você não vai ter a sua constante positiva. Você quer ter uma constante positiva no final, tá?
Então, assim, como eu quero no final ter o n ao cubo, então eu vou deixar o 7n ao cubo normal do jeito que ele está lá, ok? Agora o 20n não, eu vou tirar ele, tá? Eu vou tirar ele porque eu quero facilitar a minha vida, né? Então eu vou tirar ele e vou ficar com as outras parcelas negativas aqui, tá? Então fico com menos 15n ao quadrado menos 300. Ah, professor, então agora é só você aumentar a sua parcela negativa, né? Se você aumenta o que você está tirando, você está diminuindo a sua função, tá? Ó, aí se eu fizer o seguinte, ó, vamos dizer se eu boto 15n ao quadrado para ser 15n ao cubo e o 300 para ser, né? Aqui tudo menos, né? Menos 300n ao cubo, você vai ter menos 315n ao cubo. Tá? Aí 7 menos 315n ao cubo vai dar uma constante negativa, né? Vezes o n ao cubo, e eu não quero isso, tá? Eu não quero ter constante negativa no final, não, tá? Então, eu vou meio que primeiro aqui simplificar, tá? Eu não vou tirar... Eu não vou colocar o n ao cubo não, mas eu vou colocar o n ao quadrado aqui nessas parcelas negativas, só para facilitar um pouquinho o que eu posso fazer depois, tá? Então, eu vou deixar o menos 15n ao quadrado. O menos 300 eu vou multiplicar por n ao quadrado também, porque eu quero somar esses dois aqui, ó. Então, eu vou ficar com... Então, se eu aumentar a minha parcela negativa, então eu diminuir lá no geral, tá, gente? Então, aqui eu posso fazer isso sim. Então, menos 315n ao quadrado. Agora, eis a questão. O que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer para tentar tirar esses caras aí para no final ter somente o n ao cubo, tá? Então, o meu objetivo aqui, ó, é tirar esse menos 315, né? Ou então, se você quiser tirar esse menos 315 e falar somente 315 sendo uma parcela negativa, né? Se eu ficar aumentando ele, né? Ou seja, se eu colocar 316, eu vou ter um cara menor aqui no geral, né? Se eu botar 317, eu vou ter um cara menor no geral aqui. 320, tem um cara menor aqui no geral. 315, né? Então 500, 1000, né? 2000, 3000. Se eu sempre tirar um cara, esse 315 e botar um cara maior do que ele, eu vou ter um cara que é menor, tudo bem? E quem é que pode ser maior do que esse 315, que pode sair crescendo desse jeito? O meu próprio n, tudo bem? Então, se eu tirar ele e colocar o n, eu vou ter um cara sempre menor, tá? Então, então essa aqui vai ser a ideia, tá? Só que isso só vai ser verdadeiro se o n de fato ele for maior ou igual do que 315. Aí daqui vem a ideia de quem? Do meu n0, tá? Então aqui, ó, daqui para cá, eu sei que o n ele tem que ser maior ou igual do que o 315 para dar certo. E esse cara aqui vai ser exatamente quem, pessoal? O meu n0, tá? Ok? Então, daqui você tira o seu n0. Agora, finalmente, você tem, ó, o 7n ao cubo menos n ao cubo. Então, 7 monstro menos o monstro dá 6 monstros. Então, você fica com 6 vezes n ao cubo. Então, o 6 aqui, no caso, vai ser a tua constante e o teu n0 vai ser essa outra constante aqui. Tudo bem? Então, claramente, você sabe que para o main, né, ser pelo menos 315, você obviamente sabe que essa função aqui ela é estritamente maior ou igual do que zero, tá? Na verdade, ela é estritamente maior do que zero, mas o que você acabou de mostrar foi o seguinte, né, que essa função, que é o f, ela é...
eu vou colocar como estava lá na definição, né? Então, o f, ele é maior ou igual do que a constante vezes o g de n. Tá aqui, ó. A constante vezes o g de n, que é maior ou igual do que zero. Tá aqui, ó, que é maior ou igual do que zero. Então, de fato, você mostrou tudo que tinha, né? Você mostrou as duas constantes positivas para mostrar que, de fato, a função pertence ao ômega de n ao cubo, tá? Ok? Então é assim que você faz isso, né? Agora vamos aqui voltar aqui para os nossos slides, tá? Então, voltando aqui para os nossos slides, agora a gente vai voltar para o insertion sort lá no melhor caso, né? Você tem que mostrar que ele é θ de n, θ de n. Então, como é que você faz isso, né? Então, lembra lá que a função lá dele era o a vezes o n menos o b, bem? Era referente ao tempo, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, tá? Vamos aqui voltar para a nossa lousa virtual. Então, o que é que você tem que mostrar? Que o a vezes o n menos b, ele é θ de n. Tá? Então aqui fica mais fácil, né? Ah, professor, esse negócio de a e b aqui eu não estou gostando muito, não. Lembra que o a e b, eles são somas de constantes que são positivas, né? Então, o a sozinho ele é positivo e o b sozinho ele é positivo. Ou seja, quando você pega o menos o b aqui, você está pegando, de fato, um cara que ele é negativo, tá? Aqui nesse caso. Bem? Então, para mostrar eu vou dizer que esse cara aqui é o f, né? F de n, que ele é θ, você tem que mostrar o O e depois o ômega, tá? O O aqui no caso vai ser fácil, né? Ó. Você tem o AN menos o B, aí você tem que mostrar que ele é o limite superior, né? Então, pega esse cara aqui que você sabe que é uma parcela negativa, tira ele, você fica com A vezes N. Ou seja, o teu próprio A, ele vai ser a tua constante positiva aqui para tu mostrar o O. Tudo bem? Nesse caso aqui, para mostrar que o zero é menor ou igual do que essa função, aqui se tu botar o b aqui já dá certo, não? Bem? Ou então, não sei, tu pode pegar um certo valor maior porque pode dar algum número aí estritamente menor do que zero, né? Então, pega um número grande aí que vai dar certo. Pensa um pouquinho aí que você consegue argumentar também. Então, depois, o f de n, né, ser ômega de n. Então, como é que você vai mostrar que ele é ômega de n? Então, a vezes n menos b tem que ser maior ou igual do que uma certa constante, né? E aí? Como é que você faria isso daí? Uma ideia? Para quem que você iria trocar aí o... Bem, né? Porque aqui, como você quer uma coisa menor, você não pode simplesmente tirar o b, né? Ok? Basicamente trocar o b por um cara que seja maior do que ele, né? Então, se você trocar... Claro que vai depender de n também, né? E assim, se você, por exemplo, só simplesmente multiplicar por n, né? Tipo você falar assim, ó, n vezes menos b, aí você vai ficar com a menos b vezes n. Aí aqui vai depender do a e do b. Para ser sincero, eu não sei qual era o valor do a e do b. Eu sei que eles são bem parecidos e tem uma certa diferença. Talvez assim até dê certo, porque o a menos o b, ele seja maior do que zero, né? Tudo bem? Se esse for o caso, né? Se o A for maior do que o B, então aqui já funciona, né? Porque você vai ter uma constante positiva que é o A menos o B.
E vai dar certo. Só que, para ser sincero, eu não lembro, né? Tudo bem? Então, o que é que você pode fazer aqui no caso de que você não sabe isso, né? Tipo assim, pode ser que eles sejam iguais também, né? Se forem... Eu sei que nesse caso aqui eles não são iguais, tá? Mas eu sei que um tem uma certa diferença do outro. Então, como é que você vai fazer aqui, né? Uma ideia é você tirar o B e colocar um cara que seja maior do que ele, né? Então, o B tem que ser menor ou igual do que o cara que eu vou colocar. Então, adivinha qual é o cara que eu vou colocar? É o AN sobre 2. Tudo bem? Porque se você colocar um cara maior do que ele, o AN sobre 2, aqui você vai ter um monstro, né? Menos metade dele. Tudo bem? Então, aí um monstro menos metade dele fica com ele pela metade, né? Ou seja, a tua constante vai ser o A sobre 2 vezes... Não, a tua constante vai ser o A sobre 2, tá? Então, aqui, como é que vai ser o meu N0, professor? Você faz as contas a partir daqui, ó. Tá, ó. Isso aqui vai dizer o quê, né? O 2 ele vai sair para lá multiplicando. Aí você vai ter que 2b vai ser menor ou igual do que a n. E o a que está multiplicando, ele vai para lá, ele vem para cá dividindo, né? Então você vai ficar com 2b sobre a menor ou igual do que n, tá? Então esse aqui seria o teu n0, tá? Então, a partir desse n0 aqui, sempre vai ser verdadeiro. Tá, se for mais simples, né? Se você sabe que dá para você fazer daquele jeito, né? Você vai ter o a menos o b vezes o n, tá? Caso contrário, você pode resolver dessa forma aqui, tá? Ok, então vamos ver aqui, né? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação para concluir a nossa aula, tá? Então, o insertion sort no pior caso ele é θ de n ao quadrado. Eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês. Então a gente já fez alguns casos aqui bem semelhantes e eu dei a ideia para vocês de como é que isso pode ser feito, tá? Então eu sei que vocês conseguem fazer isso aqui tranquilamente, tá? Agora no final uma observação muito importante, tá? Então, na aula de hoje a gente teve o estudo de complexidade, não, desculpa. A aula passada foi de complexidade, nessa aula foi o estudo em cima de funções, tá? Então, uma coisa muito importante é não confundir, né? Pior caso com notação O e melhor caso com notação ômega, tá? Então, uma coisa é o O e outra coisa é o ômega, tudo bem? Não vá confundir isso não, tá? Simplesmente porque o insertion sort no pior caso, como a gente concluiu, assim, que eu deixei você, né, como exercício para você mostrar que era θ de n ao quadrado, se é θ de n ao quadrado, ele também vai ser ômega de n ao quadrado, tá? Então, no pior caso, o insertion sort, ele é ômega de n ao quadrado, sim. Tudo bem? Ele vai ser ômega de n ao quadrado, sim. Da mesma forma que ele, no melhor caso, né, ele vai ser O de n também. Ó. Lembra que a gente acabou de ver isso daqui, né? O insertion sort no melhor caso, ele é θ de n. Para mostrar esse θ de n, a gente mostrou o O e o ômega, tá? Então, ele é ômega de n, sim, também. Ok? Então, não confunda, não vá falar que pior caso é o O, o melhor caso é o ômega e muito menos o caso médio é o θ. Tá? Então não vá dizer isso não, tá? Então, por exemplo, o insertion sort no melhor caso ele é θ de n, ele é O de n, ele é ômega de n, tudo bem? Ele no pior caso, ele é θ de n ao quadrado, O de n ao quadrado e ômega de n ao quadrado. Ok? Então, dito isso, né, verificado essas observações aqui, tá? Então, a gente acabou de concluir a nossa aula, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.